Bom, em primeiro lugar, estou aqui com o Dr. Alberto, quero agradecer imensamente o aceite desse convite, Alberto. Acho que para quem teve a oportunidade de dar uma olhada aí no site do ECOI e deu uma olhadinha na experiência profissional, o Alberto é médico ortopedista, especialista em coluna vertebral, né, mestre, doutor e pós-doutor em medicina pela Santa Casa de São Paulo. É coordenador do programa de treinamento de cirurgia da coluna do Hospital Israelita Albert Einstein. É médico assistente do grupo de coluna do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo. E eu teria mais uma lista aqui, né, Alberto, para falar da sua experiência profissional, sua experiência médica. E quero te deixar à vontade agora no nosso bate-papo para você trazer para a gente e para o pessoal que está nos assistindo um pouco dessa, acho que dessa vivência sua e das suas experiências, e também daquilo que você visualiza para a área médica quando a gente está falando do ensino da medicina, tá? Então, eu queria que você, né, fizesse uma introdução aí, o que você tem visto de evolução nas últimas décadas em relação ao ensino de medicina? Fique à vontade, muito obrigada pelo aceite do convite. Muito bem, Luciane, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar e falar sobre educação, uma coisa que eu particularmente gosto muito e vivo isso todos os dias, ensinando desde alunos da graduação, residentes em ortopedia e médicos também, especialistas em congressos, né? Bom, eu tenho 18 anos de formado e posso falar que eu já me sinto meio que um dinossauro perto das gerações que estão chegando aqui, dos jovens médicos que estão chegando, né? Eu dou aula para alunos de primeiro ano, terceiro ano aqui em São Paulo, numa faculdade aqui em São Paulo, e é impressionante como mudou a maneira como os alunos recebem as informações, como eles processam as informações e a velocidade com que eles devolvem isso para a gente, para o professor que está ali debatendo, né? Não é nem dando aula, aquelas aulas magistrais que a gente recebia na época da faculdade, isso cada vez menos é feito hoje em dia. E assim é impressionante como as matérias que antigamente eram bem verticalizadas, né? Então, como é que eu aprendi medicina? Eu tinha a cadeira de anatomia, então estudava só anatomia no primeiro ano, depois no segundo ano só fisiologia, claro que tinha outras coisas, mas as principais, né? E depois entra nas áreas um pouco mais específicas, patologia, etc. Mas hoje em dia eles recebem as informações interligadas, né? Então, por exemplo, são muito mais estimulados a resolverem problemas, né? O PBL, que quando eu estava me formando, ele estava começando a querer aparecer, hoje é uma prática totalmente enraizada. Isso ajuda os alunos a desenvolverem um senso crítico de problemas e mesclarem informações desde cedo. Então, eles têm um problema para resolver, eles têm que estudar a anatomia daquele problema, a fisiologia, a patologia, entrar na área mais específica, exame físico, e eles vão construindo uma rede de informação muito mais robusta e abrangente desde cedo, né? Recentemente, numa aula, aconteceu uma situação muito curiosa, né? Que eu estava lá explicando exame físico, examinando o pé, e eu precisava de uma caneta emprestada. E eu pedi, era uma sala de 40 alunos de primeiro ano. E eu pedi uma caneta emprestada. E eles ficaram me olhando. Como assim, cara? A gente não tem caneta. Eu falei, como é que vocês vêm para a faculdade sem caneta? Não, todo mundo tem notebook, a gente anota tudo aqui, faz pesquisa em tempo real, a gente não anota nada com caneta, né? Então, isso foi um choque. Isso deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Eu sempre conto essa história que até hoje eu não me conformo com isso acontecendo. E é interessante que durante a aula, né, eles estão aqui digitando e dá uma sensação que ninguém está prestando atenção. E aí você começa a andar na sala de aula e olhar no computador, eles estão pesquisando sobre o assunto que você está falando. Então, eu estou falando de uma fratura, por exemplo, de coluna, e está lá o aluno com a classificação da fratura aberta, que eu nem falei ainda, a outra com tipos de tratamento ou com mecanismo de fratura. Então, eles fazem perguntas de coisas que eu ainda não falei. Então, a velocidade com que a coisa vai e gira e etc. é muito interessante. Isso foi uma mudança que eu percebi que
difere bastante do tipo de ensino que eu tive na graduação. Sim, perfeito. E, Alberto, assim, pensando em estratégia hoje para treinar esses jovens, principalmente quando a gente está falando aí de segurança, né? Para diminuir, né, esses riscos e ter maior segurança nessas cirurgias, para executarem essas operações. Como é que você tem visto que isso tem sido feito? Esse é um ponto crucial, muito interessante, né? Bom, primeiro, a velocidade com que as informações, o conhecimento na área médica caminham é assustadora, né? Então, em 10 anos, todo o conhecimento médico ele praticamente dobra. Então, quem fica parado é atropelado pelas novidades e pelos novos conhecimentos e tecnologias. Então, em primeiro lugar, é aquele que resolver, que optar pela carreira médica, saiba que não vai estudar só na época do vestibular, nem na faculdade, uma coisa contínua que praticamente não termina, né? E a gente gosta, na verdade não é nenhum fardo estudar, a gente realmente gosta do que faz e isso é uma parte que nos dá prazer. Mas falando do assunto que você me perguntou, que é o treinamento de novos cirurgiões, isso na verdade não vale apenas para novos cirurgiões, né? Vale para todos os cirurgiões, né? Porque as técnicas elas estão constantemente sendo aprimoradas, né? Eu costumo falar que quando a gente aprende finalmente a fazer uma técnica nova, isso a curva de aprendizado, ou seja, os primeiros casos sempre são os mais preocupantes, porque você está aprendendo a fazer a técnica, é onde acontecem mais complicações, por exemplo. Então, a hora que você passa a sua curva de aprendizado e começa a fazer aquilo bem, logo depois vem uma técnica nova que você vai ter que aprender também, né? Então, começar tudo de novo. E às vezes, tudo de novo. E às vezes, os skills, as qualidades que você tem que ter são totalmente diferentes. Então, você praticamente começa do zero uma técnica nova. Então, como ensinar isso de maneira segura, né? Antes que você chegue na cirurgia de fato, na cirurgia com o paciente, né? Então, existem diversas ferramentas de treinamento, né? Vou citar algumas. A mais antiga é operar em cadáver. Eu não estou ouvindo você, Luciane. Eu acho que o seu áudio Tá, melhorou? agora sim, Será? melhorou. Tá bom, perfeito. Então, a mais antiga é treinamento em cadáveres, né? Então, a gente estuda anatomia na faculdade em cadáveres e técnicas cirúrgicas também. Nos últimos anos, houve alguma mudança de legislação em relação ao uso de cadáveres, isso dificultou um pouco. Então, outras tecnologias, outras maneiras acabaram surgindo, né? Como, por exemplo... Isso, não sei se talvez se esse ponto que você vai falar, eu me lembro acho que de ter visto alguma coisa, Alberto, relacionado a impressoras 3D fazendo, né, assim, reproduzindo, né, um membro do corpo humano, não sei, você pode me falar um pouco mais, não sei se até será isso que você ia me dizer. Exato, né? Esse é um ótimo ponto. Eu já vou chegar nele, eu estou indo mais ou menos cronologicamente aqui. Aí se iniciou cirurgias em animais, cirurgias experimentais, obviamente dentro de todo um protocolo de ética, onde não haja sofrimento de animais, eles são anestesiados por veterinários. E isso ajuda muito e ajudou muito o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, porque o ambiente é muito parecido com o encontrado na cirurgia. Ou seja, você tem sangue, você tem na coluna, você tem líquor, você tem um ser vivo ali, enfim, e que a cirurgia tem que ser completada da mesma maneira como ela é feita em seres humanos. Os tecidos têm a mesma consistência e se cria um ambiente de estresse ali, onde o cirurgião tem a responsabilidade do cirurgião, ele tem que coordenar a equipe inteira, e tudo isso cria um senso de responsabilidade no cirurgião, que é muito, muito importante durante a formação. Mais recentemente, os simuladores realísticos também vêm ganhando força. Então, os óculos 3D, onde você entra numa sala cirúrgica e tem a instrumentadora, você pede as pinças, você faz o passo a passo. Então, existem simuladores muito interessantes para técnicas específicas. E tem essa questão que você falou também, Luciane, que é das impressoras 3D. A minha experiência com impressora 3D é principalmente em cirurgias complexas de deformidades, por exemplo,
onde eu pego a tomografia desse paciente, pego outros exames, mando isso para o pessoal que faz o molde e ele me imprime a coluna exatamente como eu vou encontrar no campo cirúrgico. Então eu consigo em casa olhar aquela coluna, estudar onde eu vou pôr meu parafuso, aqui, quais são os pontos mais difíceis. Então eu traço um plano de voo muito mais previsível. Isso Eu sei que antecipado à cirurgia, Alberto, por exemplo, já de um paciente real, você já consegue visualizar, quer dizer, você vai para a sala de cirurgia com um arcabouço já assim, com esse plano de voo estabelecido, exato. né? Exato. O plano de voo, assim, ele sempre vai pré-estabelecido, né? A gente nunca entra numa cirurgia sem que todos os passos estejam na cabeça ou muitas vezes colados na parede para que todos possam acompanhar o passo a passo do cirurgião, né? Eu costumo fazer isso. Então, por exemplo, quando a cirurgia é complexa e tem colocação de múltiplos parafusos, etc., eu já vou com todos os parafusos medidos, quais parafusos vão ser mais fáceis, quais parafusos vão ser mais difíceis, o tamanho, porque a instrumentadora tem que saber o meu racional, eu não preciso ficar repetindo isso para ela durante a cirurgia. E a questão da impressão 3D, eu imprimo isso uma semana antes. E fico uma semana estudando, por exemplo, a coluna, posso até esterilizar aquela impressão 3D e entro na cirurgia segurando ela e a gente consegue ter menos surpresas, né? Porque eu já conheço aquela coluna, eu conheço a coluna difícil, a anatomia eu conheço previamente, né? É... Hoje em dia, com a questão até da pandemia, mas isso já vinha acontecendo antes, a gente tem muito mais facilidade de intercâmbio de informação com outros cirurgiões em outros países. Então, a gente tem webinars de cirurgiões do mundo inteiro. Então, com um clique, eu estou me comunicando e discutindo o caso com alguém nos E isso é uma maravilha do ponto de vista educacional. A gente consegue, enfim, de uma maneira muito mais fácil trocar experiências, né? Então, dessa maneira, são dessas maneiras que a gente tenta preparar o jovem cirurgião para entrar no mercado e para que ele se sinta muito mais à vontade para começar a fazer suas próprias cirurgias. É claro que existe o treinamento, a residência médica, né? Isso é um ponto fundamental, eu não falei, talvez o básico, onde o médico ele treina as primeiras cirurgias dele ao lado do tutor, Sim. né? Então o residente fica do nosso lado, ele assiste bastante primeiro, depois ele faz assistido e só depois ele começa a bater asa e voar, né? Então é um caminho que demora, em cada residência de coluna, por exemplo, são 5 anos, são 3 de ortopedia, mais 2 de cirurgia de coluna. Então, são 5 anos de treinamento, sendo que os 2 últimos, obviamente, são específicos naquela área. Isso vale para todas as outras áreas cirúrgicas, né? É um caminho longo e um caminho que não termina, porque as técnicas estão sempre se renovando. Sim. E me diz uma coisa, Alberto, assim, talvez para mim, eu acho que para a maioria da população que não é, né, da área médica, não era tão evidente a palavra telemedicina, né? E isso tomou uma força intensa agora pós-pandemia, né? Acho que assim, para as pessoas comuns, né, a palavra, né, a gente vê muito já na televisão, e a gente já vê muito se falar de telemedicina. Qual que é a tua percepção em relação a isso, né? Ou a esse desenvolvimento da telemedicina, se esse impacto da pandemia, se isso avançou mais, tanto para o ensino quanto para a realidade mesmo da área, né? Da área da saúde. Tá. Não, excelente pergunta, super atual e pertinente, né? A telemedicina, a teleorientação não é algo que se desenvolveu agora com a pandemia, isso já vinha sendo desenvolvido por alguns centros. O Einstein é um deles, foi pioneiro nesse tipo de atendimento. Claro que era muito mais restrito por questões legais, né? Mas só para dar alguns exemplos, por exemplo, pessoas embarcadas em plataformas de petróleo, por exemplo, super remotos, já tinham esse tipo de atendimento, onde o médico de lá fazia o contato com o médico daqui e tinha todo o suporte, por exemplo, para casos difíceis e complexos. UTIs em cidades remotas, no interior, nordeste, com pouquíssimos recursos. O médico da UTI passa a visita junto com o médico da UTI do Einstein e vê leito por leito e vão discutindo paciente por paciente.
tribos indígenas agora também, enfim, só para citar alguns dos exemplos que já vinham sendo praticados e, obviamente, ganharam mais força agora. Com a pandemia, todo mundo sabe que isso foi oficializado, né, uma prática oficializada, porque as pessoas não podiam, não queriam sair de suas casas e continuavam ficando doentes em casa. Então, fazia todo sentido. E o que eu vejo na minha prática clínica é que isso funciona super bem, né? Funciona super bem. Ou porque o paciente está longe, então, às vezes, um paciente de outro estado, de outra cidade, que quer ter uma teleorientação, né, ou uma visão inicial do caso dele, não tem que pegar o avião e vir até São Paulo, dormir num hotel, passar em consulta aqui com o médico, voltar e tudo mais. Ele faz uma primeira avaliação, ele me manda os exames, eu consigo avaliar, existem provas, exames terapêuticos, exames clínicos, aliás, que eu consigo distinguir o que é grave do que não é grave, né? Isso a gente vai aprendendo, até cada vez mais estão se desenvolvendo protocolos para exame físico dos pacientes, e eu consigo indicar se esse paciente é potencialmente cirúrgico ou não, indicar o início do tratamento. É totalmente possível. Existem cada vez mais ferramentas para isso, né? Não é bem a minha área, mas você consegue ver ouvido hoje em dia com um aparelho que o médico vê à distância. Você consegue medir pressão, medir temperatura. Tem alguns protocolos, inclusive, de protótipos para examinar a barriga. A gente estava tendo uma aula ontem aqui no Einstein sobre isso. Então, é um campo que vem se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho, particularmente, que é um caminho sem volta, porque a população entendeu o quanto isso é benéfico. Os médicos, existia uma certa resistência por alguns médicos por acharem que isso pudesse, de certa forma, atrapalhar a prática médica, mas aos poucos está todo mundo vendo que isso é benéfico, as pessoas ganham com isso e é possível fazer uma ótima prática médica, como você faz no consultório com o paciente em casa. Claro que casos graves são encaminhados para o pronto-socorro, né? Então, se algum final de alerta investigado, é visto na teleconsulta, o paciente é orientado para pronto-socorro, da mesma maneira como o paciente no meu consultório com alguma coisa suspeita também ia para pronto-socorro. Então, é muito parecido, a prática é muito parecida. Eu vejo com ótimos olhos, eu tenho tido ótimas experiências. Atendi um paciente de Portugal semana passada, pacientes de outros estados são muito frequentes. Já tive paciente que fez a consulta por telemedicina, descobrimos que era cirúrgico, pegou um avião, veio para São Paulo e operou. Então, eu acho que realmente é uma excelente ferramenta do ponto de vista assistencial, não tem a menor dúvida. Do ponto de vista acadêmico, então, mais ainda, né? As nossas reuniões do departamento na Santa Casa, elas estão todas online hoje em dia. E, honestamente, elas funcionam super bem. A gente fica até se perguntando se faz sentido voltar, e se vamos voltar ou não. Todo mundo se conecta ali de casa, no mesmo horário. Quem está apresentando mostra a aula, a gente vê perfeitamente, dá para discutir, levanta a mão, faz pergunta. A gente chama convidados internacionais para a nossa apresentação, coisa que era inviável numa reunião clínica presencial. Então, vem alguém de fora, dos Estados Unidos, da Europa, dá uma aula para a gente. Então, olha, tanta coisa ruim que aconteceu com a pandemia, eu acho que algumas coisas boas no ensino e na assistência também aconteceram. E essas que eu citei, sem dúvida, merecem destaque. Que legal. Acho que a gente pode fechar. É muito bom, né? Falar assim, fechar esse bate-papo nosso com essa percepção tão positiva, principalmente quando a gente fala de uma área tão sensível, né? Claro que existe uma preocupação muito grande numa retomada, por exemplo, na área educacional, a retomada econômica, empresarial, ao mesmo tempo que é sensível, ela tem assim, uma característica muito menos, acho que assim, preocupante com tantos, acho que assim, tantos aspectos delicados como tem a área da saúde, né? E é importante a gente ouvir, principalmente de um profissional como você, esse olhar tão positivo, esse olhar, sabe, de confiança em algo que é não só para, acho que assim, para o profissional que já está atuando, mas principalmente para a educação também, né? Para o ensino, para aqueles que estão hoje nos bancos dentro de uma universidade de medicina, onde a tecnologia consegue propiciar isso que você falou, né? Eu acho que assim, até para a gente na área de educação,
há 15 anos atrás, para você, aquilo que você falou, para você conversar com alguém de renome era mais pelo telefone, você não conseguia colocar a pessoa. Isso que a gente está fazendo hoje, né? É, né, todas essas pessoas que estão cadastradas no ECOE Online, que estão nos assistindo. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro, tem pessoas inscritas de fora do país e que tem a possibilidade de ouvir um profissional como você falando sobre, né, sobre o aspecto da medicina na área, né, na educação. Então, acho que assim, é um ganho, é um avanço. Eu, particularmente, por exemplo, estou fazendo, e até uma fala que eu vou fazer no evento amanhã, que é ao vivo, sobre a ciência da felicidade no campo educacional. Então, utilizar a ciência da felicidade, conseguir apoiar os alunos, né, a se manterem motivados nos cursos, enfim. E o curso que eu fiz da área que eu mais gostei, um curso na Universidade IE, né, todo em inglês, mas grande parte tinha tradução, né, aquilo que não tinha tradução aí, perfeitamente dá para a gente ir compreendendo. Quer dizer, quando que há 10, 15 anos atrás, se eu não tivesse, né, a oportunidade de pegar um voo, de ir para ele pessoalmente, para poder fazer o curso, e hoje com uma facilidade de, né, por conta da tecnologia, poder ter acesso a um conhecimento de uma universidade de renome, né, para poder, eu acho que assim, se aprimorar, né? Então, eu acho que é isso que vem trazer né, essas oportunidades, né? Acabou aproximando quem estava longe, né? A pandemia acabou aproximando quem estava longe. É bem isso aí. Alberto, olha, gratidão, né, novamente aí por esse seu tempo. Eu sei que a sua agenda realmente é uma agenda bem complicada. Agenda de um médico, né? Não tem como ser uma agenda simples, principalmente um médico como você. Então, obrigada por compartilhar, né? Eu sei que a gente teria muito assunto para falar, muita coisa. Então, eu deixo um recadinho aqui, ó, para quem não conhece o Alberto. Eu acho que seguir ele nas redes sociais. A gente vai divulgar isso também no site do evento para poder entender um pouquinho mais sobre esses assuntos que você falou. Excelente, Luciane. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar e parabéns pelo projeto. Obrigada, Alberto. Tchau, tchau.